E para falar mais sobre o início do inverno e também os cuidados com a saúde, eu converso agora com a infectologista Franciele Gastaldi. Boa noite, seja bem-vinda ao Informativo. Obrigada. Várias doenças aparecem mais nesse período de inverno, né, que começou hoje, Franciele. Quais as principais que você vê mais comumente? Geralmente são as doenças respiratórias mesmo, né? Não é só a questão da asma, né? Como tinham pontuado anteriormente, que é uma doença inflamatória, mas as doenças infecciosas também. Então, resfriado, pneumonia, né? A gente até tem que pensar na volta, não da pandemia, mas na volta de alguns casos do Covid. Então, assim, tradicionalmente, né? Toda vez que a gente retorna no inverno, a gente sempre fala ou pontua as infecções respiratórias no geral. E são mais contagiosas também? Não é a questão de contagioso, porque no inverno nós procuramos sempre ficar em ambientes mais fechados, né? E acaba que ambiente mais fechado, nós ficamos tendendo a ficar mais aglomerados. Isso facilita a disseminação de qualquer vírus e bactéria. E é por esse motivo que é mais fácil nós ficarmos resfriados ou pegar uma pneumonia nessa parte desse tempo. Fica todo mundo mais pertinho, mais quentinho, mais aglomeradinho, e acaba que é assim que a gente transmite a doença. Mas os cuidados devem continuar também nessa fase, Isso, né? tem que continuar. Então, é o que a gente sempre fala da etiqueta social, né? Se você está resfriado, né? O isolamento social. Se você tiver sintomas respiratórios, ele deve ser mantido, né? Então, é algo que a gente aprendeu na pandemia, mesmo que a pandemia acabou, ele deve ser mantido principalmente agora no inverno, onde a gente sabe que vai ter um aumento, né? Não exuberante, mas sempre tem um aumento dos casos de infecções respiratórias. E aí a gente tem que manter a questão, né, de uso de máscara se você tiver com sintomas respiratórios, tentar, né, a gente sabe que o frio, a gente quer ficar em ambientes mais fechados, mas tentar manter um ambiente mais iluminado, mais ventilado, na medida do possível, não tentar ficar em ambiente abafado. Então, tudo isso é importante a gente manter mesmo no início do inverno. E também, como a gente viu na reportagem, tomar sol também é importante. Isso é importante. Né? A própria luminosidade, ela vai inibir também a proliferação, não só viral, como bacteriana também. Então, é uma medida muito simples para a gente fazer com que consiga prevenir infecção respiratória. Claro, com todos os cuidados, né? Protetor solar, mas a vitamina D também é muito importante. Muito importante. Né? Outra coisa que acontece muito nesse período é a baixa da imunidade das pessoas, né? Não é só a questão da baixa imunidade, porque o vento mais seco, né? Porque Favorece, nosso inverno é seco, né? O vento mais gelado, ele vai irritar nossas vias aéreas e isso forma microlesões. E aí qualquer bactéria, qualquer vírus, ele entra com facilidade. Em vez dela ela precisar de romper a nossa mucosa do nariz para adentrar, já vai ter um machucado para ela entrar sozinha. Então, ela não vai ter que criar um machucado, ela vai aproveitar uma oportunidade. Então, isso gera oportunidades para nós conseguirmos ter infecções com maior facilidade. E isso nós interpretamos que nossa imunidade cai durante o inverno. Mas não há uma queda absoluta da nossa imunidade, não. Há fatores que propiciam a gente ter infecções com maior facilidade. Então, a gente tem que ir contra essa maré, né? Quais os cuidados que a gente deve ter nesse período? Ficar em ambientes mais com uma melhor umidade, né? Não, porque como a gente está num ambiente agora que a gente não espera ter chuva, né? Então, se você conseguir, né, manter um ambiente mais úmido, né? Lógico que nada de mofo, né? Mas é que é nessa questão do ambiente mais ventilado, né? Nada de ambientes abafados. Então, todas essas orientações, ela vai auxiliar para a gente evitar esse rompimento da mucosa. E aí, ao mesmo tempo que a gente evita o rompimento da mucosa, a gente também vai evitar o contato com esses micro-organismos. E a hidratação também é fundamental, A hidratação é importante, porque as células, elas dependem dos líquidos, principalmente da água, para ela se manter viva e ter a proliferação celular. Então, se houve um rompimento da célula, para ela criar uma nova célula, ela vai depender de quantidade certa de água. Então, se a gente se hidratar de forma adequada, eu vou conseguir promover ou criar uma nova célula para colocar no lugar. Então, eu vou colocar um cimentinho lá e fechar aquela lesãozinha que aconteceu para a bactéria
o vírus não entrar. E é tão simples, É né? muito simples. E né? barato. E barato. Mais barato do que a gente às vezes fica preocupado de falar assim, eu tenho que tomar um remédio certo, né? Eu tenho que tomar uma vitamina certa. Não, é muito simples, é tomar sol, é beber bastante líquido. E isso é muito mais importante, às vezes, do que tomar um remédio específico. Tá? Que às vezes a gente vê na TV, que a gente vê na internet. Vitamina C, né? Isso. Né? Existem alguns pacientes que precisam de suplementação? Existem, mas sobre prescrição médica. Mas todo mundo ele precisa de tomar sol e tomar líquidos na medida certa. E isso vale para todo mundo. E para sempre, E né? para sempre. Outra questão que também favorece essa imunidade é a alimentação correta. Com certeza. Né? Então, a alimentação adequada, ela serve para todas as ocasiões. Né, independente de qual seja o seu problema de saúde, a sua alimentação adaptada para você, né, lógico que existe algumas restrições dependendo do seu problema de saúde, né, isso serve para qualquer ocasião. Né, então isso deve ser respeitado nesse ambiente do inverno. Lógico que a gente dá uma extrapolada, né? É frio, Quer comer um pouquinho mais, a gente né? come um pouquinho mais, mas a gente tem que também se adequar nessa situação também. E a vacinação, E a com vacinação certeza, é né? importante, principalmente agora que está no inverno, a gente tem que vacinar antes de ter contato com esses micro-organismos. Porque quando o micro-organismo ele adentrar na minha mucosa, quando ele entrar, já que querendo ou não tem essa ruptura, o segundo passo da minha defesa, já que a mucosa ela foi rompida, é o anticorpo. E aí, para isso, eu tenho que ter tido a vacinação prévia, para eu dar tempo de produzir o anticorpo, e isso demora no mínimo 2 semanas da vacinação, tá? E aí eu tenho que ter, porque essa é a segunda barreira. Então, não é simplesmente eu tive contato com o vírus ou com a bactéria que eu vou desenvolver a doença. Né? Eu tenho essas oportunidades de bloquear a doença e o anticorpo é uma delas. Então, se eu tenho uma ruptura, eu tenho um machucado e esse micro-organismo entra, o próximo passo de defesa do nosso organismo é o anticorpo que geralmente a gente consegue pela vacinação. Então, agora que a gente está entrando no inverno, é muito importante que quem está com cartão desatualizado, que procure uma unidade de vacinação e atualize, seja do Covid, seja do H1N1, né, que é do influenza, seja nos casos dos pacientes com condições especiais da pneumonia também, que é muito importante, pacientes cardiopatas, pacientes que têm problemas de pulmão, né, que têm problemas especiais, eles têm direito à vacinação da pneumonia pela rede pública, é só procurar a unidade de atenção básica, que eles realizam a vacinação por lá. E aí elas conseguem fazer essa prevenção a longo prazo. E aí, em 2 semanas você já vai ter a produção de anticorpos te prevenindo dessas infecções. Então, aproveitando o começo do inverno, já é outro gancho. Já é a oportunidade para a gente correr atrás. Tá em tempo. E as crianças também, importante, né? Isso é muito importante, porque querendo ou não, as crianças passaram o tempo da pandemia presas em casa, né? Na medida que a gente precisava para poder prevenir do Covid. Então, elas passaram a infância sem ter contato, na maior parte das vezes, com micro-organismos que elas teriam anteriormente. E aí, quando elas vão para a escola, é uma exposição muito grande. E aí, imagina agora no inverno. Então, é o primeiro inverno pós saída da pandemia. Então, já junta que quando a criança adentra a escola, já tem um risco maior de ter infecções, porque é muita exposição, é muito coleguinha. Imagina o primeiro inverno delas na escola. Então, a gente espera que, infelizmente, esses casos de infecções respiratórias se aumentem demais. Então, é importante que essas crianças tenham o cartão vacinal. E aí, dependendo da idade, existe até outras vacinações que incluem também, como hemófilos, como outras vacinas que previnem outras infecções bacterianas que são capazes de causar pneumonias até mais graves, e elas também são fornecidas pelo cartão do SUS, né? Então é muito importante que essas crianças elas tenham o cartão atualizadinho para passar essa fase do inverno bem mais segura. Exatamente, excelentes dicas. Então, para a gente encerrar, deixa mais aquela dica de ouro para nossos telespectadores. Vacinação é bom, vacinação é extremamente importante, tudo no seu tempo, como eu sempre falo, né? O início do inverno é uma oportunidade muito grande. Lógico que não dá sempre pra gente vacinar tudo ao mesmo tempo, mas é importante procurar a unidade básica para poder atualizar, nem que seja para você programar a sua vacinação, né? Se você não pode vacinar nesse momento, pelo menos para você deixar programado quando você pode, né? Se você tem uma condição de saúde que você não pode vacinar agora,
quando eu posso, né? Justamente para você prevenir, para você programar sua prevenção, né? Para justamente você não ter um quadro de infecção que você poderia ter prevenido. Isso eu acho que é extremamente preocupante. A prevenção é sempre o melhor remédio. É o melhor remédio. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no Jornal. Até a próxima, amiga.